Bom, nós já estamos aqui na sala do gerente de trânsito, Álamo Duarte, vai conversar agora com a nossa reportagem e dar algumas explicações em relação a esses boatos, ou se ninguém sabe se são boatos, se são fotos falsificadas. Na verdade é que, ultimamente, nas redes sociais, estão apresentando fotos de multas que estão chegando na casa de condutores, multas que se tornam muitas vezes absurdas, porque quando tem dizendo que carro em movimento, condutor ausente, aí se pergunta como é que o carro vai trafegar sozinho. Mas, Álamo, essas fotos, essas multas que estão chegando, qual é a explicação que a gerência de trânsito tem para a sociedade? Bom dia, Elcivan, bom dia, telespectadores. Primeiramente, é importante esclarecer, né, que o processo de notificação, que é o auto lavado pelo agente, né, é lavado por uma pessoa humana. E está passível, sim, de também conter erros, né? Da mesma forma que um médico comete um erro, um advogado, um juiz, um desembargador, é possível, sim. Não estamos imunes a isso aí, também não vou negar que isso pode ocorrer. Nos casos que estão circulando pela internet, posso afirmar ao senhor que ninguém chegou até aqui e trouxe para a gente averiguar a veracidade dessas informações. Mas já adianto que há possibilidade de ter erros, sim. Mas o senhor fez um questionamento aí que o senhor coloca, né? É possível um carro estar em movimento sem um condutor? Possível, sim. Se o veículo estiver sendo guinchado, por exemplo, ele pode sim, né? O condutor não está, ele está sendo guinchado. É uma das formas. Existem dois tipos de guincho, aquele que o veículo está atrelado em cima e aquele que está sendo rebocado. Foi o caso? É bem provável que não. É bem mais provável que tenha sido um erro, que é possível ter ocorrido. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade da mídia, né, que tem esse papel de ser um interlocutor entre os órgãos, com a sociedade, e levar uma informação importante. É importante que todo cidadão saiba que, quando ele recebe um auto de notificação, ele tem um prazo, a princípio, de 30 dias para apresentar uma defesa administrativa junto à defesa prévia, que seria uma espécie de primeira instância para corrigir esse erro. Caso o erro persista ainda, o cidadão ele poderia também recorrer à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Caso esse erro ainda persista, o cidadão ele ainda teria uma terceira instância, que seria o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí eu poderia falar até um pouco mais de propriedade, que eu sou um dos conselheiros desse conselho, né? E lá nós pegamos algumas situações que contêm erros que nós corrigimos. Então, é plenamente possível, sim, que tenham ocorrido essas situações. Há um caso bem interessante, que é onde o agente coloca lá no campo observação, que o condutor estava olhando para um lado para o outro, curiosamente. Isso aí causou ontem, antes de ontem, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né, bastante discussão. E eu posso afirmar para o senhor que aquele procedimento ali é legal. Hoje é importante que a população saiba que existe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É uma resolução do COTRAN que estabelece e reza, né, como deve ser o procedimento para o preenchimento do auto de infração. Então, eu posso informar aos senhores que os agentes receberam treinamentos para preencher o auto de infração da mesma forma que é preenchido em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília. Por quê? Porque existe uma lei que diz qual é o padrão que deve ser adotado. E esse padrão é adotado por Mossoró. Naquele caso especificamente, eu posso até passar para a equipe para vocês, né, divulgarem, na resolução tinha apenas também mais uma complementação. Curiosamente, aí vírgula, sem a devida atenção, causando risco à segurança, à integridade das pessoas que estavam trafegando na via. Então, o campo ali é o campo observação. O agente ele descreve o que ele presenciou e viu, acompanhado de já um embasamento que está previsto na legislação. Agora, uma questão que muita gente se pergunta é: há uma orientação por parte dos guardas para que façam multas excessivas, como pelo menos as pessoas estão reclamando que estão recebendo diariamente multas em casa? Eu posso afirmar para o senhor taxativamente que não. Agora, também posso explicar por que a população está sentindo isso, né? Em verdade, nós estávamos, né, acostumados a uma cidade, né, onde não havia uma fiscalização intensa, eficiente, não é? Eu posso afirmar para os senhores que eu conheço a realidade de Natal e de Fortaleza. São alguns parâmetros que a gente utiliza e adota para a nossa fiscalização.
nós estamos, não é, se a gente for comparar com essas cidades, em uma situação bastante melhor. Natal e Fortaleza, quem vai todos os dias, presencia diversos congestionamentos. Essa realidade Mossoró ainda não tem. Por quê? Uma das razões de não ter é exatamente por nós termos uma fiscalização presente. Quando a fiscalização não está, a gente passa a presenciar veículos estacionados, fila dupla, impedindo a movimentação. Esse tipo de infração de circulação, ela trava o fluxo. E aí, quando a gente tira a fiscalização do centro da cidade, a gente percebe que começa a ter mais congestionamento, mais pessoas reclamando. Agora, a gente é bem consciente que a população, né, ela se sente um pouco incomodada nesse aspecto quando está, porque aqueles que não querem respeitar, né, se sentem incomodados. Mas aquele cidadão de bem que liga para 156, solicitando a fiscalização, esse aí nos agradece. Então, nós temos aí os dois lados. Porém, o que nós vamos defender sempre é o da legalidade e o do correto. Então, a fiscalização está aí para evitar que as pessoas cometam as infrações. E eu posso esclarecer que não há nenhuma orientação, nem o agente, nenhum estímulo para que ele realmente faça notificações exacerbadas, porque o agente é um mito isso. O agente ele não ganha por produção de notificação, isso aí é uma vedação da própria legislação. Cada multa lavrada tem um percentual que é destinado ao FUNSET, que é o Fundo Nacional de Trânsito. Porém, para o agente especificamente, não. Nem a remuneração do agente, o salário do agente pode ser pago com dinheiro de multas, para o senhor ter uma ideia. Então, é um mito isso aí. O que há, na verdade, é uma fiscalização eficiente. Nós estamos direcionando o pessoal para realmente realizar a fiscalização e trabalhar. Alguém recebeu notificação, se dirigir à gerência para fazer a defesa prévia. Exatamente. A defesa prévia que seria a primeira instância para corrigir um erro desse, por exemplo, um erro material, onde foi posta uma informação errônea ou uma situação, né, aberrante, que há a possibilidade de ocorrer, claro que há. A gente já encontrou, já no Brasil e afora, Mossoró, a gente não teve essa situação, mas eu já vi auto de um motociclista ser notificado por estar sem o cinto. Aí é impossível. Foi um erro e foi constatado. E foi cancelada a notificação. Então, nós temos nossas instâncias, né, elas são legais, elas estão aqui postas. O cidadão que discordar da notificação, muito melhor do que ele expor, não é, numa rede social, como quisesse descredibilizar ou algo que não tem conhecimento, ele faça o seu recurso, traga os seus argumentos, que serão analisados por uma comissão, não é? E ela dirá se está correto ou não os argumentos dele. Se ainda não, aí vai para a JARE, que é outra comissão que não tem nenhum vínculo com a secretaria, são pessoas da sociedade civil organizada, se eu não me engano, há membros da OAB, membros da sociedade civil organizada como um todo, que irão julgar essas multas e irão, né, ver se está certo ou errado, e irá, por fim, né, cancelar ou não. Muito obrigado ao Álamo Duarte, que se dispôs a receber a equipe de reportagem do Rota 190, né, para explicar realmente essa situação que a população se sente incomodada a partir do momento que pesa no bolso, isso aí é claro.